Olá, pessoal. Meu nome é Robson e este é o canal Vida. Estamos aqui para prosseguirmos com a nossa análise, o nosso estudo sobre o Pinga-Fogo de Chico Xavier. Esse estudo é bastante interessante para aqueles que querem conhecer de fato alguns aspectos doutrinários do Espiritismo, porque a gente sai daquela questão de apenas ficarmos realizando questões paralelas. A gente está indo num ponto em que o próprio Chico foi questionado, isso em 1971. Vamos analisar essas questões que foram colocadas a Chico Xavier com a visão de hoje, ano de 2022, um novo milênio, um novo século, e a partir daí poderemos tirar as nossas próprias conclusões sobre tudo que tem evoluído nesse tempo todo. Hélio Alves com a pergunta seguinte. Pois não, senhor Chico Xavier, eu queria saber agora o seguinte: os espíritas dizem que os renascimentos sucessivos da criatura humana tem por objetivo a sua evolução. Outras correntes espiritualistas, como os teosofistas, os messiânicos, também dizem que nós estamos no limiar de uma era de grande beleza, a era de Aquário, em que a humanidade será muito mais feliz. Eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: se temos mais de uma dezena de séculos de evolução, se estamos no limiar de uma era de encontro da criatura humana consigo própria, como que o senhor explica as violências do mundo atual, como a guerra do Vietnã, a violência da sociedade de consumo? Isso, a nosso ver, não representa grande evolução da humanidade. Violência do mercado de consumo? A sociedade de consumo. Sim. E a violência da guerra do Vietnã, por exemplo. Sim, nós vamos dizer, esses fenômenos todos, diz o nosso Emmanuel que está presente, caracterizam mesmo o período de transformação em que nós nos encontramos. Diz ele, o nosso companheiro materialista dirá natureza. Mas, para nós os religiosos, natureza é sinônimo de manifestação de Deus. Então, Deus cria a natureza, Deus cria a vida. Mas o homem, os homens ou as mulheres do planeta são filhos de Deus e podem modificar a criação de Deus. Nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária. Se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas sem entrarem em choques destrutivos, como, por exemplo, guerras de extermínio que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa para o homem. Uma falha da própria gravação do original. A própria automação, diz ele, nos está dizendo que nós vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta para a educação da nossa vida mental, através de informações do universo com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da humanidade. Mas isso terá um preço, terá o preço da paz. Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio. Não sabemos se no princípio, se no meados ou se no fim. O terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. Bem interessante essa questão que é proposta ao Chico Xavier, pela entrevistadora, em que é questionada a situação de o Espiritismo propor que nós estamos indo para um
mundo de regeneração, um período mais positivo e evoluído, enquanto se viam guerras, Guerra do Vietnã, as Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Ela não saberia porque estava em 71, mas 20 anos depois, praticamente, teria-se ainda a Guerra do Golfo. Estamos hoje tendo uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, teríamos o atentado das Torres Gêmeas e tudo mais que ela ainda não saberia, mas não teria como prever, mas tudo isso que ela coloca de uma forma muito racional e positiva, porque as pessoas se indagam. O Espiritismo diz que nós já estamos migrando de um mundo de provas e expiações, em que as pessoas que nele habitam são testadas para verificar o seu grau de perseverança e de força para se manter na estrada reta do bem, e expiações para expurgar e corrigir e até mesmo, de forma simplista, pagar os erros, né, seus débitos do passado. Então ela questionou justamente isso. Como que o Espiritismo diz que estamos indo para um mundo melhor se estamos vendo tanta atrocidade? Porque ela não chegou nem a ver as atrocidades de hoje em dia, que existe muita barbaridade espalhada por esse planeta, e não só em guerra, mas em deturpações morais. A deturpação moral está hoje nesse planeta espalhada de forma avassaladora. E isso tudo tem um motivo. Ela fala também dos irmãos teosofistas, de outras crenças, mas o princípio é o mesmo. Então, isso tudo tem um motivo. Por que hoje, há pouco tempo, nós tivemos muitas guerras sanguinolentas? Por que hoje nós temos uma deturpação moral exageradamente acentuada, em que valores básicos da existência humana e de nossa sociedade estão sendo deturpados e transformando-se mentiras em verdades? É aquela questão, né, da mentira que saiu com a roupa da verdade pelo planeta, divulgando seus princípios como se fossem verdades. Então hoje há um medo de se falar em alguns pontos, há uma desinformação intelectual, há um interesse em se sustentar teses erradas. Porém, isso é normal, é aceito e é plenamente transitório. Isso não vai perdurar. Vamos lá. Por que isso acontece? Por um único motivo. Porque Deus é infinitamente bom. Só por isso. Poxa, Deus é infinitamente bom e está acontecendo tanta maldade? Sim. Vamos analisar essa situação num espectro maior. Nós somos espíritos que devemos passar por incontáveis reencarnações para nos aprimorar, evoluir, aprender. Se nós estamos neste planeta, é porque nós aqui deveremos estar, porque ele está adequado para o nosso grau de evolução, para a nossa capacidade intelectiva e moral. Se nós fôssemos boas coisas, nós não estaríamos aqui, estaríamos em lugares melhores. Se nós fôssemos piores do que somos, estaríamos em lugares mais atrasados. Então nós estamos nesse momento, porém esse momento chegou que é a ruptura. Aqui nesse planeta somente ficarão aqueles espíritos que estão adequados com a nova proposta de futuro desse planeta, que é ser um planeta de regeneração. Portanto, aqueles que são bons aqui permanecerão, ou poderão ir para outros ainda melhores se conseguirem se evoluir, se aprimorar ainda mais. Mas aqueles que são ruins, levianos, que são ídolos da luxúria, da vaidade, do orgulho, do egoísmo, dos prazeres sensuais, sexuais, materiais, esses infelizmente não aqui ficarão. Porque no mundo novo, no mundo regenerado, tais sentimentos não vigoram. Há uma maior compreensão do ser, do eu individual, a busca pelo aprimoramento, a evolução, pela sociedade, pela felicidade coletiva, ela passa a ser maior do que a busca pela satisfação material das vaidades e dos prazeres mundanos que cada um tem. Então, as aberrações nós vemos o tempo todo na internet, no YouTube. E essas aberrações são justamente a valorização da matéria.
a valorização do dinheiro, do poder aquisitivo, da sensualidade, em detrimento da evolução e do aprimoramento espiritual. Então, essas aberrações que desvirtuam do sentimento humano para a sua progressão serão sim eliminadas. Tá, mas e por que isso está acontecendo se estamos indo para o mundo de regeneração, como dizes, e como o próprio Chico explicou ali? Isso está acontecendo por um simples motivo. Por quê? Os espíritos, eles possuem a necessidade de reencarnação para se aprimorar, para se evoluir. E agora está sendo dada uma última oportunidade. Porque Deus poderia chegar simplesmente tirar esses irmãos que não mais estão encarnados e mandar para outros lugares. Mas não, é a época, já há mais de 150 anos, é a época de se dar a última oportunidade. Aquele irmão que fez muito mal em outras existências terá uma última oportunidade aqui na Terra. Se ele tiver uma chama de bondade que estiver brotando, não está dizendo que só vão ficar os santos, os anjos, os perfeitos, os maravilhosos, mas se ele tiver uma chama de bondade dentro do seu coração, uma sinceridade de mudança, o esforço verdadeiro para essa mudança, não adianta falar, eu quero mudar, eu quero ser melhor. Não adianta. Isso é da boca para fora, o que importa é o que está no coração. Quais são as suas atitudes com relação à proposta de mudança? A sua melhoria? Você está buscando ser uma pessoa melhor? Ou você apenas diz que quer ser? Hipocrisia não funciona com Deus. Deus sabe o que está dentro do seu íntimo. Então, se você é uma pessoa que está buscando ser melhor de forma sincera, fatalmente você ainda terá outras oportunidades, porque o mundo que virá, a geração que virá no futuro, não será uma geração perfeita, mas uma geração que busca a melhoria de fato. Por isso, nós estamos tendo períodos tão conturbados e eles permanecerão conturbados. Sem dúvida, não vai ser agora que vai terminar. Sempre que há uma migração de um estado para outro, seja no que for, há um ambiente de turbulência, e esse ambiente de turbulência é o nosso. Porque muitos dos espíritos que estão pelo orbe terrestre e não reencarnavam há séculos e séculos, simplesmente porque não queriam, estão sendo obrigados a reencarnar agora como última oportunidade. E, se não atuarem como tem que ser, adequadamente, serão levados aos lugares adequados ao seu grau evolutivo e não mais ficarão aqui. Então esses irmãos vão sendo levados diariamente para outros lugares. Encarnou, só fez o mal, vaidade, orgulho, egoísmo, sensualidade, já é levado para outro lugar. Ele já é separado e automaticamente já levado para lugares que são condizentes. E eles aqui não nascem mais. Portanto, aproveitem para olhar essas pessoas que vocês veem na TV cometendo o plantio de diversas sementes podres, porque elas não estarão mais aqui, muitas delas. Porque pessoas que plantam o mal para a sociedade não são pessoas que serão bem aceitas numa sociedade futura em que busca o bem. Não serão. Eu não estou generalizando que todo mundo que está na televisão, mas a televisão, o YouTube, ele é um canal que mostra para todo mundo, a maioria, coisa ruim. Coisa ruim no sentido de ensinar as coisas mais vis que o ser humano poderia estar pensando. E adulterando o moral, o psíquico, a mente da pessoa, para que ela passe a aceitar coisas erradas como se fossem certas e passe a entender coisas certas como se fossem erradas, ou seja, está deturpando a nossa sociedade. Mas não adianta, porque esses irmãos inferiores possam fazer o que quiserem, nunca vão ser capazes ou ter o poder de alterar a vontade, os desígnios de Deus, o planejamento de Deus para a nossa coletividade, o nosso planeta. Não são capazes disso. Sabe por quê? Porque Deus é eterno. E eles morrem. E quando morrerem, serão automaticamente levados para lugares de tristeza. Não são lugares para ficarem a vida inteira triste. Muito pelo contrário, serão lugares para se evoluir. Imaginemos a idade da caverna, quando a gente vivia aqui na Terra. Imaginemos justamente a época em que nós estávamos nos primórdios da evolução, nômades. Seria isso.
Seria isso. E lá, com o conhecimento que tem hoje, ajudarão essa sociedade a evoluir. Portanto, a pergunta que ela faz, diversos dizem que estamos indo para um mundo melhor. Como é que está piorando? A percepção momentânea, sim, está piorando. E vemos coisa cada vez pior e ainda vai piorar muito. Porém, isso é apenas o nosso estágio de transição. É apenas um pequeno momento. É apenas um pequeno lapso. Apenas um pequeno lapso. Porque precisa se dar nova oportunidade, nova chance para aqueles que aqui estão. Se aproveitarem, permanecerão e, se esforçando, conseguirão permanecer aqui ou para lugares melhores. Se não se esforçarem, serão extirpados daqui. Quanto à questão que Chico falou das sociedades se tolerarem, naquela época existia um conflito bélico muito forte entre os Estados Unidos e a Rússia, que era a Guerra Fria, e havia uma tensão muito grande no mundo. Essa tensão foi se dissipando aos poucos nesses aspectos, porque se viu que os países entendiam que aquele que apertasse a bomba não só ia destruir o próximo, como ia se destruir, porque ia receber bombas também. Então havia o medo de quem ia dar o primeiro soco, quem ia soltar a primeira bomba. E esse estado foi se mantendo, até chegar nos dias atuais. Com o passar do tempo, as pessoas, esses dominadores que querem o mal do mundo, descobriram que não vão destruir o mundo ou deturpar a nossa sociedade ou alcançar os seus objetivos com bombas. Entenderam que não é assim. Entenderam que isso ocorrerá de forma gradativa pelo domínio intelectual, pelo domínio mental, pelo domínio filosófico das massas impensantes, daquelas massas que apenas são levadas como gado num pasto de um lado ao outro, que não são capazes de realizar um pensamento, porque são ainda crianças intelectuais. Então, esses dominadores que agem no mal estão justamente realizando uma ação de deturpação moral nessas pessoas que se encontram na Terra. Então a gente olha esse mundo agora totalmente perdido. Mas ainda assim, não devemos temer, porque esses que estão causando a deturpação intelectual de nossas sociedades serão extirpados para lugares adequados a si, lugares adequados à sua evolução. E esses que foram erradamente conduzidos, eles, ao retornarem para o plano espiritual, serão esclarecidos, voltarão posteriormente com a bênção do esquecimento e a nossa sociedade progredirá. Então é isso, não devemos nos assustar de estarmos agora nesse momento passando por provas em uma sociedade em que você só vê corrupção, assassinato, sequestro, até mesmo pandemia. Não devemos nos assustar com isso, porque a progressão ela vem e não adianta, ninguém consegue evitar. Vamos prosseguir? A Igreja Católica cada dia tem aumentado mais sua atuação no sentido de que haja mais justiça social no mundo, melhor distribuição de renda. Aqui mesmo no Brasil, a participação da Igreja na área social tem sido muito grande, o que, aliás, tem lhe causado até alguns problemas. O que o Espiritismo no Brasil tem feito nesse sentido? Ou por acaso prega o conformismo na vida material? O Espiritismo não prega o conformismo do ponto de vista em que o conformismo é interpretado. O Espiritismo nos pede paciência para esperar os processos da evolução e as realizações dos homens dignos que presidem os governos, cooperando de nossa parte tanto quanto possível para que as leis desses mesmos governos sejam executadas, de modo que, se estamos subordinados ao critério de nosso Senhor Jesus Cristo, que estabelece aquele princípio de a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, isto é, aquilo que pertence ao mundo superior da nossa mente, as realizações com Deus, que constitui o progresso e o aprimoramento de nossa alma, e aquilo que nós devemos aos poderes constituídos no mundo,
que nos orientam e que administram os nossos interesses, então o Espiritismo não se sente, vamos dizer, o Espiritismo evangélico não se sente absolutamente inclinado a qualquer participação no partidarismo de ordem política para solucionar os problemas da vida material, conquanto reconheça que todos devemos trabalhar. O Espiritismo nos ensina que se existe fome, não é por culpa da terra. Assim como se o rio não tem culpa quando passamos por cima dele numa ponte cometendo um delito contra a higiene. As leis são magnânimas, mas a vacina contra a ignorância é a instrução e a vacina contra a penúria é o trabalho. Em vez de, vamos dizer, de pedir melhoria de rendas, vamos pensar assim, conquanto todos precisamos do dinheiro, todos necessitamos do dinheiro como sangue de nossas realizações materiais e seiva da nossa civilização. Nós todos precisamos do dinheiro, seja ele apresentado de que forma for, em qualquer regime, porque o dinheiro é um documento daqueles que nos governam e que nos credenciam para o serviço aquisitivo onde estejamos. Conquanto precisemos todos do dinheiro, se pensássemos, por exemplo, em trabalharmos todos e em organizar, vamos dizer, as questões do trabalho com o aproveitamento das nossas energias integrais, então cremos que o problema seria quase que imediatamente resolvido. Vamos dizer que na atualidade dessemos o que venhamos a dar à liderança das empresas, à chefia das equipes, às inteligências juvenis, como vem acontecendo quase que em todos os países de vanguarda, mas sem desvalorizarmos a madureza que começa de 40, 45, 50 anos, colocando a madureza com seu discernimento a serviço da coletividade, proporcionando aos homens e às mulheres que já amadureceram na experiência física trabalho e mais trabalho, desde que eles tenham condições orgânicas compatíveis com essa necessidade, mas prestigiando a personalidade humana em sua condição de pessoa amadurecida, no trabalho remunerado ou tão altamente remunerado quanto possível, nós resolveríamos o problema sem entrarmos em atrito com a autoridade legal. Essa pergunta do entrevistador, ela quis saber, a Igreja Católica, e hoje a gente vê também diversas igrejas evangélicas, elas possuem um papel muito importante e relevante no nosso contexto social, levando ajuda para os necessitados. E a pergunta dele foi, qual é o papel do Espiritismo nisso? O Espiritismo também faz isso? O Espiritismo promove o comodismo, o acomodamento. Você sofreu, você fez mal noutra vida, veio para essa para sofrer, então fique aí sofrendo. Então, vou ficar sofrendo. Então, essa foi a pergunta dele. Uma resposta muito boa do Chico Xavier. A gente pode entrar em alguns detalhes que são os seguintes. O Espiritismo ele não prega o conformismo. O Espiritismo não prega que se você está com uma farpa no dedo, você deve deixar essa farpa para continuar doendo. O Espiritismo não prega que se você tem um machucado, você deve deixá-lo ali para que você sofra porque você tinha que pagar por isso. Claro que não. Aquele que sofre, ele deve sim buscar uma melhoria para o seu sofrimento. Porque esse sofrimento ele será minimizado de acordo com as nossas necessidades e também esse sofrimento, muitas vezes, ele é temporário, mas se você não atua para que ele seja minimizado, ele vai ser postergado sem necessidade, muitas vezes. Vamos observar o seguinte, vamos observar uma pessoa que, vamos dizer, sinta muitas dores, determinado tipo de dor, X qualquer. Vamos ver, nossa sociedade hoje tem muita gente com dor de cabeça,
dor de coluna, então vamos dizer qualquer dor que a pessoa sinta. E ela foi ao médico para verificar, não queria ir, mas falaram, vamos, ela foi ao médico, o médico passou determinado medicamento para essa pessoa. Essa pessoa chega em casa e fala, não tomo porque eu tenho que sofrer. É uma coisa meio estranha, né? Porque Deus nos deu a inteligência para criarmos a medicina, para criarmos a farmácia, e a farmácia desenvolveu os medicamentos, a medicina entendeu como aplicá-los de acordo com cada patologia, tem o meio de gerar o auxílio para aquela pessoa, e a pessoa não se usa de um presente, de uma ferramenta que Deus nos deu para a nossa melhoria, alegando que não, se eu estou com essa doença, com essa dor, é porque eu tenho que sofrer. Não é bem assim. O nosso sofrimento ele é limitado de acordo também com as nossas ações. Se você tem essa dor, se você não tem as atitudes que são necessárias para o seu engrandecimento, para minorar essa dor, muitas vezes você vai estar passando por um sofrimento além do que o seu necessário. Porque não espere que Deus vai chegar magicamente e fazer a sua dor passar. Não vai. Ele sempre vai esperar a atitude, a ação daqueles que está ali. Se você ficar na inércia, paradinho, esperando que tudo caia ao seu colo, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Aí vai retornar para o plano espiritual, achando que é o rei, que eu sofri a vida inteira. Aí vai chegar e vai ter uma resposta. Não, irmão. Você sofreu e sofreu à toa. Porque nós estávamos aqui te dando diversas oportunidades para você se melhorar, se evoluir, sair desse vale de lágrimas, mas você escolheu ficar sofrendo. Então o seu sofrimento não foi engrandecedor. Foi um sofrimento à toa. Agora volte para lá, no dia que tiver que voltar, e atue de forma diferente. Atue com resignação, sim, porém fazendo as coisas para se melhorar. Então, com essa explicação, eu quero dizer que, se a pessoa sofre, se a pessoa passa por determinado mal, seja qual for, seja falta de alimento, seja dor e sofrimento por doenças, moléstias, seja estresse na vida normal dela, isso fatalmente ela passa porque ela tem que passar por isso. Porque são as provas para verificar se ela continua com a sua fé forte em Deus, são as expiações para que ela pague no presente os males que ela fez no passado. Porém, ela tem que agir para que isso cesse. Se ela passa fome porque não tem dinheiro para poder comprar o seu alimento, ela tem que correr atrás de uma renda, de um trabalho, de um labor, para que ela consiga comprar esse alimento. Se esse alimento não vier, mas ela está fazendo a parte dela, que é correr atrás. Se ela está com dor, com sofrimento, ela tem que buscar o auxílio médico, o auxílio competente das áreas que ela sente as dores, para que essas dores sejam mitigadas, minimizadas e até mesmo acabadas. Mas as pessoas, às vezes, ficam fanáticas, acham que só Deus vai ajudar. Mas Deus ajuda a gente o tempo todo, porém com a intuição das pessoas que estão ao nosso redor. A um amigo, a um vizinho, a um parente, a um filho. Então Deus está os intuindo, os usando o tempo todo, como nossos irmãos evangélicos falam. Deus me usou para te passar essa mensagem. E muitas vezes é verdade. Muitas vezes a mensagem que é passada ela leva a uma mudança muito forte na vida dessa pessoa. Então, o que o Espiritismo prega não é o conformismo pela dor e pelo sofrimento, jamais. Porque quem sabe, quem de nós é capaz de saber quando essa dor e esse sofrimento vai ter seu fim? Ninguém. Então, se não sabemos, não temos a capacidade de saber quando essa dor cessa, então vamos fazer as nossas atitudes, vamos tomar as nossas ações para cessá-la. E no momento em que, de fato, tiver que cessar, fatalmente ela cessará com a permissão de Deus. E com relação à própria ação do Espiritismo em nossa sociedade, sem caridade não há salvação. Essa é uma premissa básica do Espiritismo. Então, as ações de ajuda, tanto no campo espiritual, tanto no campo material, é algo muito forte dentro das casas espíritas. Basta ir numa delas para poder se ver isso. Aqui em Brasília nós temos exemplos muito interessantes, que é a Comunhão Espírita de Brasília, que fica na L2 Sul, e lá é realizado um trabalho de assistência
de caridade extremamente grande, é muito bacana. Lá eles realizam um trabalho tanto no campo material, tanto no campo espiritual, pois a gente não pode separar os dois, é tudo uma coisa só. Nós aqui na matéria somos apenas espíritos com um corpo. Então, por que eu vou só ajudar o espírito que não tem corpo e não ajudar o espírito que tem um corpo? Sim, nós temos que ajudar ambos. O espírito que tem corpo, ele tem necessidades diferentes. E essas necessidades precisam também ser atendidas, que é a sua vestimenta, que é a sua alimentação, seu equilíbrio. E nós temos também aqui em Brasília o Nosso Lar, que é um grupo espírita que ele auxilia diversas crianças, diversas mães que estão precisando de auxílio. Então é fantástico o trabalho desempenhado pelo Nosso Lar, pela Comunhão Espírita. Então, sim, o Espiritismo foca nessa área também e muito acentuadamente. E o que eu tenho de conversa com irmãos católicos, com irmãos protestantes, evangélicos dos mais diversos segmentos, são: nossa, eu vejo que vocês espíritas são muito investem muito nesse negócio da ajuda ao próximo, da ajuda às pessoas. É muito bacana isso que eu vejo de vocês. Esse feedback que eu tenho é geral. Porque aqueles evangélicos ou católicos que veem essa questão do espiritismo sem nenhum amarrar, sem nenhum preconceito, e vão até os locais e ver as ações que são realizadas, ficam realmente deslumbrados, porque as atitudes elas são bacanas. E nós devemos, dessa forma, unir os esforços, independentemente do princípio religioso que se siga, se é católico ou evangélico, ou do princípio filosófico, ser espírita, espiritualista de qualquer seita, de qualquer religião, budista, taosofista, shintoísta, não importa. Nós temos que nos unir para poder levar um pouco de acalento para aqueles que estão ao nosso redor. Dessa forma, então, hoje já estamos aqui com mais de meia hora de gravação, vai diminuir um pouco na edição final, mas vamos finalizar para que o vídeo não fique muito longo. Espero que tenha sido proveitoso esse vídeo para o engrandecimento com essa análise dessas duas perguntas e até a semana que vem, neste mesmo canal. Um abraço fraterno a todos.